Bem-vindos, bem-vindas, bem-vinda à minha equipa, bem-vinda Lisboa, bem-vinda Mena Luís. Obrigada, boa noite. Bem-vinda Creusa, hoje a primeira vai ser a última. Bem-vinda Creusa, diretamente do Brasil, diretamente da capital Brasília. Bom dia a todos do programa, né? E aquele abraço para os nossos ouvintes, como foi falado, será um tema talvez polêmico, mas um grande tema. Talvez. Bem-vinda Corisca de São Miguel, Sónia Sousa. Pronto, obrigada pela recepção tão calorosa. Assim estamos já todos reunidos aqui para começar um debate que, como se falou ainda há pouco, tem algo de polémico, tem algo de muita coisa. A adoção de crianças por casais do mesmo género ou do mesmo sexo, se preferirem. O que há de positivo e o que há de negativo neste assunto? Será que é positivo? Será que é negativo? Vamos saber isso. E vou começar precisamente pela Sónia Sousa. A adoção. Casais do mesmo género. Em que ficamos? Em que ficamos? Olha, concordo plenamente. Porque se há casais dispostos a aceitar uma criança que não tem ninguém, que está numa instituição e que pode oferecer a esta criança um lar, uma família, educação, todos os direitos fundamentais que esta criança tem direito, por que não? Eu não vejo nada negativo, muito pelo contrário. Acho uma atitude muito positiva e eu, como já tive a oportunidade de referir aqui, isto foi a minha tese do 12º ano. E na altura fiz uma pesquisa bastante extensa sobre este assunto. E eu já não sei que universidade é que fez um estudo, mas há um estudo americano feito numa conceituada universidade por uma equipa médica e de psicólogos e psiquiatras que diz que a adoção de crianças por casais do mesmo sexo não tem qualquer influência na orientação sexual da criança mais tarde. Porque se assim fosse, não havia homossexuais, porque nós somos todos filhos de heterossexuais. Portanto, a homossexualidade não se pega, não se apanha por ver os outros fazerem. É algo que nasce com a pessoa. Portanto, eu não vejo problema nenhum um casal de mulheres ou um casal de homens pegar numa criança que dois diferentes jogaram fora. Muito bem. Mena Luís, o assunto está aberto. A minha opinião é a mesma que a Sónia. Eu acho que uma criança que tem o privilégio de poder ter uma família, quando a família biológica não o aceitou, portanto rejeitou, por que não ter 2 pais ou 2 mães? Acho que sim, acho que é viável, é aceitável, não existem diferenças a não ser que sejam colocadas pela cabeça dos outros. Agora, por mim, não tem problema nenhum. Não conheço pessoalmente ninguém que tenha. Tive uma surpresa quando a Sónia falou que fez a tese dela de 12º ano sobre esse assunto. Eu andei procurando algumas coisas sobre
a adoção nessa situação em Portugal e só me apareceram 18 casos. No Brasil é mais frequente. Temos mais casais fazendo esse tipo de adoção. Eu acho que nós ainda somos um tanto ou quanto antiquados e não reagimos muito bem a certas coisas. Diz-se da boca para fora que não tem problema, mas na hora do vamos ver, existe uma resistência. Essa é a minha opinião. Creuza, venha daí a opinião de Brasília. Olha, antes de eu falar qualquer coisa, dar a minha opinião particular, eu quero falar do antes, do que eu achava e do que eu pensava. Sobre este assunto, eu já fui uma pessoa totalmente radical, uma pessoa que criticou, que falou, que não concordava. Para mim seria a última opção das opções. Mas eu agradeço ao Joseph, nesse tempo que eu já estou 1 ano nesse programa, os temas que ele foi colocando e nós fomos lendo, fomos abordando, mudou totalmente a minha percepção sobre determinados assuntos, inclusive o programa do último sábado sobre as crianças. Refleti muito, muito e cheguei a uma conclusão, concordo com a opinião da Sônia, da Mena, e fiz também as minhas pesquisas sobre o que as igrejas pensam, catolicismo, Papa, e há uma controvérsia entre a própria igreja, né? Mas antes eu quero abordar, como Sônia pesquisou, eu também fui atrás, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, né, de 1988, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção. E acrescenta o Estatuto da Criança e do Adolescente sob a Lei 8.069 de 1990. Então, eu fiz o meu apanhado e escrevi o que acho, e eu coloquei que é possível, sim, a adoção por casais do mesmo sexo, sem controvérsia, sem problema nenhum, levando em consideração a análise e requisitos e aspectos da adoção por casais homoafetivos, né? Do melhor interesse da criança, ou seja, abordando os aspectos jurídicos, psicológicos e fatídicos, né, da doação por casais do mesmo sexo. Aí vem a indagação da sociedade, a indagação da igreja. E a indagação, como falei, sociedade, que já diz tudo, mais frequente. Quais são as indagações? São, quando se fala da doação por casais do mesmo sexo, é acerca da possibilidade da orientação sexual dos pais. Eles indagam, será que vai interferir no desenvolvimento, digamos, afetivamente dos filhos que eles adotaram, como se a convivência os tornasse propícios, digamos assim, a também serem homossexuais. Algumas pessoas me perguntaram, fui conversar com psicólogos, e tudo que eu falar aqui eu estou embasada com conhecimentos de psicólogos e psiquiatras, como a Sônia bem falou. Não há. Muitos comparam, se os pais são, os filhos adotados poderão ser. Informação de uma psicóloga, que inclusive está aqui presente, tá?
E a orientação dela foi basear a educação dessas crianças num parâmetro comparativo. Ou seja, eu sou mulher, a Sônia é mulher, eu sou casada com a Sônia, vamos adotar aí um casal de criança. Alguém vai ter que assumir o papel de pai e a outra de mãe. Digamos que a Sônia adota o papel de mãe, ela vai ser a mãe, ela vai ser aquele carinho, amor, tudo que uma mãe faz. E eu vou assumir o papel de pai, na autoridade, no comando, como diz, masculino de uma relação, de uma casa. Então, tudo isso, ela explicou, está aqui, e ela disse, tem que haver esse comparativo. A criança precisa saber, são 2 homens, mas esse faz o papel de mãe, tudo de uma mãe e esse do pai. O que não pode é os 2 assumirem o mesmo papel, de pai ou de mãe. E eu achei muito interessante a explicação, como ela disse, não muda em nada, não afeta nada a relação da criança na escola. Eu li até um relato da cantora brasileira que já faleceu, a Cássia Eller, né, que o filho dela, o Chicão, quando diziam na escola e gritavam, tua mãe é sapatão, aí ele gritava, e daí? Então, a criança, quando ela é preparada, ela é educada, sabendo os diferenciais, ela vai assumir a paternidade de um e a maternidade sem interferir. Claro que vai ter um trabalho psicológico por trás disso, e uma família conceituada, ou que não seja, se souber, se tiver essas instruções, não vai afetar. E em seguida, outro questionamento, possíveis prejuízos decorrentes da ausência dos referenciais, que são essa parte materna e a paterna no tradicional de uma família que nós sabemos. Então, não traz prejuízo, desde que haja toda essa conciliação e o trabalho também, como foi dito, do pai, da mãe também, com os psicólogos e com essa criança, e eles podem, sem problema nenhum, construir uma família. Aí acrescentou também outros procedimentos sobre a estrutura psíquica da criança na sua vida social. Claro que muitos sofrem bullying, o caso diz, aí é que a criança deve mais ser inserida no trabalho psicológico. Li um relato que criança fugiu de casa porque não tinha esse preparo psicológico e sofria bullying, entendeu? Então a criança fugiu, porque ela não entendia como que 2 do mesmo sexo poderiam, digamos, manter um relacionamento dizendo que eram seus pais. Ele não criou essa visão que um era pai e outra mãe. Então, quem nos assiste tem que ter essa visão que numa relação homoafetiva, alguém vai ter que assumir o papel de mãe e outro o papel do pai, sem problema nenhum. E li casos como a Sônia falou, existem crianças que são bem mais sucedidas, filhos de casais homossexuais, do que numa família normal, tradicional. Eu fui conversar com famílias, não vou muito longe, tem casos, né? A família, por exemplo, uma família tradicional, 30 anos de casamento, certinho ali, mas os filhos todos com problemas psicológicos por causa da relação dos pais heterossexuais. E outros que eu li, relação linda de pais e mães educando, dando comida. Aí eu cheguei à conclusão, meu Deus do céu, depois daquele programa no sábado, obrigada, Joseph, eu só posso te agradecer porque me ajudou a mudar essa visão arcaica que eu estava, sabe? A criança quer carinho, amor, comida.
A criança precisa, não importa de onde venha. E também alguns estudos de psiquiatras, digamos assim, acerca dessas questões, a psiquiatria, né, argumenta que não são conhecidos danos nenhum no exercício da paternidade, na educação de crianças adotadas por casais homossexuais. Aí também achei interessante que algumas culturas, eu anotei um nome aqui, anglo-saxon, eu acho que é isso, e latino-europeia, apontam que casais homossexuais estão aptos, sim, a adotarem crianças e formarem uma excelente família. Agora, tem algo aqui que eu preciso deixar até dar a palavra para alguém. Talvez o Joseph vá fazer essa interrogação. Não sei se eu já colocaria a posição da igreja. Eu Poderia colocar? Posso continuar? Ainda não cheguei lá, mas continuo. Então, a posição da igreja, como vocês sabem, eu sou católica, leio, sei, entre aspas, muitas coisas, né? Há essa controvérsia entre os padres, exceto no Papa. Tem uma carta aí que vocês devem conhecer do Papa, abençoando um casal aqui de Curitiba, em 2005, onde eles batizaram as crianças e o Papa mandou a carta para eles, parabenizando, porque eles estiveram presentes, tem a foto do Papa. Eu fui ver essa carta e é bom que muitos brasileiros, aliás, muitos católicos saibam disso, porque eu sei que há críticas dentro da nossa igreja, e muito, entendeu? E eu já discuti muito por causa disso, por falta de conhecimento, ou seja, como se diz, eu estava com a visão tapada, mas quando eu descobri que a fome faz tudo, é o que uma criança precisa, é carinho, amor e comida. Claro que tem outras coisas mais. Essa carta aqui do Vaticano, 10 de julho de 2017, a nós católicos que somos radicais, digamos assim, eu nem sei a palavra que eu posso dizer para nós católicos que não concordamos, discordo do que li de alguns sacerdotes, alguns padres renomados aqui no Brasil, que não concordam, acham que fere a... Eles disseram a palavra da criança, a criança não merece isso, a criança não merece morrer de fome, a criança não merece morrer por falta de amor, e a criança não merece morrer por falta de carinho. E eu estou com o Papa, como ele disse nessa carta, prezado Senhor, ele respondendo ao casal. O Santo Padre viu com apreço a sua carta, com a qual exprime sentimentos de estima e veneração, formulava vossos votos pelos bons frutos espirituais do seu mistério e pastor da Igreja Universal. Ao agradecer da parte do sucessor de Pedro o testemunho e a adesão e as palavras de homenagem, posso acrescentar também: o Papa Francisco lhe deseja felicidades, invocando para sua família a abundância das graças divinas, a fim de viverem constantemente e fielmente a condição de cristão, como bons filhos de Deus e da Igreja, ao enviar-lhes uma propiciadora bênção apostólica, pedindo que não se esqueçam de rezar por ele. Aproveito a ocasião para lhe exprimir a minha fraterna estima em Cristo Jesus. Paulo Borgia, assessor para assuntos gerais. O que eu quero dizer, em poucas palavras, eu sou católica, fui muito radical. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de mudar, ter esse discernimento, e discordo da posição
de alguns padres renomados, de algumas redes religiosas aqui no Brasil, que dizem que isso é uma abominação, isso é um absurdo, que Deus não vai ficar feliz, que Deus não criou. Deus não vai ficar feliz com criança morrendo de fome. Deus não vai ficar feliz vendo o que está acontecendo no seio de uma filha ou de uma família heterossexual. Então, vamos parar de ser hipócritas. Eu fui, mas eu assumo agora, publicamente, sou a favor e peço a Deus que mais casais continuem adotando crianças. Obrigado, Creusa. Antes de eu dar a palavra à Sónia, que ela pediu para intervir, eu quero aqui dizer que este tema foi sugerido pela Sónia. Portanto, parabéns. Está esclarecido. Sónia. Eu, quando fiz a minha tese do 12º ano, toda a pesquisa que eu fiz levava-me diretamente para os Estados Unidos, ou seja, nem sequer se falava em adoção parental em Portugal. Portanto, isto só representa o quão atrasados nós estamos a nível de mentalidade. Porque assim como um casal heterossexual que pretende adotar é analisado sob o ponto de vista financeiro, psicológico, moral e mais não sei o quê, um casal homossexual passa pelo mesmo processo. No entanto, os processos dos casais homossexuais não têm o mesmo tratamento do que o dos casais heterossexuais. São processos mais demorados. Em relação a isso, eu só tenho a dizer que todos os processos de adoção, quer de homossexuais, quer por casais hetero, devem ser fiscalizados e vistos com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Sim. E com a mesma justiça, porque aquilo que se está a tratar é do direito de uma criança a ter uma família. E assim como há muitas crianças que querem uma família, há dezenas, centenas de pais que querem ter filhos e não conseguem. Outra coisa, a igreja que esteja caladinha, fique caladinha, porque o que não falta e o que nós estamos a descobrir de há muito tempo para cá, o que não faltou foram crianças abusadas sexualmente por padres, crianças dessas que estavam à guarda da Santa Madre Igreja. Isto é que é abominio. Isto é que é antinatura. Agora, um casal do mesmo sexo que tem amor para dar a uma criança que um casal normal rejeitou, que uma mãe rejeitou, que um pai não quis saber, isto para mim é maravilhoso e eu apoio completamente. Foi um tema sugerido por mim porque é um tema que me diz muito. E nós estamos aqui a dar a cara, temos que também fazer com que as pessoas nos ouçam e que mudem a sua mentalidade. Olha, eu fico muito feliz que a Creusa tenha mudado a sua visão sobre este assunto, porque eu já entrei aqui e estava convicta que a Creusa ia estar contra. Ainda bem que assim não foi e que houve esta mudança, porque tem que haver esta mudança. Porque há muitas crianças em instituições e há casais à espera de uma criança. Estes processos têm que ser rápidos, não podem ser tão demorados. E depois já há outra história que é, quem tem padrinhos batiza-se, quem não tem padrinhos não se batiza. Eu conheço situações de pessoas que conseguiram adotar um bebê em 30 dias e há pessoas que estão há 2 anos à espera. Isto é injusto. Todos os processos de adoção devem ser tratados com a mesma justiça. E é isto que eu tenho a dizer. Muito bem. Antes de eu passar a uma outra questão, mas sempre dentro do assunto,
Eu vou aproveitar para dizer às minhas amigas, ou para vos dar uma forcinha para enviarem cá para o rapaz, ou seja, cá para o rapaz, temas. Surgiram temas diferentes, porque eu só à procura de temas não vale. Vamos ver se todos nós conseguimos enviar temas. Uns possivelmente irão para o ar, outros não. Isso vai depender muito. Agora, relativamente à intervenção da Creusa e à segunda intervenção da Sónia, não sei se a Mena quer acrescentar alguma coisa. Eu quero acrescentar, sim. É assim, o Papa Francisco, há coisa de um mês atrás, manifestou-se, fez uma carta pública durante o Ângelus, portanto, numa apresentação que ele costuma fazer todos os domingos na varanda do Vaticano, falando dessa situação mesmo da bênção aos casais homossexuais, fossem eles quais fossem. Eu só fazia algumas restrições, mas eu sei, e tenho visto vários comentários, inclusive de pessoas do Brasil, e quando eu me refiro ao Brasil, porque eu não vejo daqui, eu não vejo notícias daqui sobre esse assunto, vários homossexuais têm sido recebidos pelo Papa. Então não é uma coisa só de 2017, é uma coisa recorrente. O grande problema em relação às igrejas no Brasil, eu coloco mais assim, o Papa é argentino. Então existe uma polêmica muito grande entre Argentina e Brasil. E isso faz com que às vezes haja algumas faíscas por isso. Em relação ao nosso assunto, eu continuo dizendo, aquilo que eu pesquisei, existem em Portugal adotados por pais homossexuais 18 crianças. Não existem mais. Nós realmente somos hipócritas, porque eu não me considero como tal, porque eu sou aberta a isso há já muitos anos, mas eu tenho outra maneira de pensar. Agora é assim, as pessoas são hipócritas. Eu digo sempre que atrás de um computador tem uma pessoa e atrás de um teclado tem outra pessoa. Aquele que vai para a internet e que diz blá, 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 e depois, quando nós chegamos próximo, pessoalmente, a retórica é outra. Então é hipocrisia. Continuo achando e não estou puxando brasa para ninguém, mas eu acho que nesse aspecto aí o Brasil está mais adiantado do que, pelo menos este lado daqui. Esta parte deste Atlântico não está tão evidente, não tem tanta posição sobre este assunto. Mas nós não temos só as adoções dos homossexuais. Nós temos uma situação no Brasil que é muito interessante, que é inseminação artificial através de casais homossexuais. E essas intervenções são feitas nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm mais prática sobre o assunto. Eu não falo sobre os Estados Unidos, porque eu realmente não fiz a pesquisa em cima dos Estados Unidos. Portanto, a Sónia chega para mim, me basta pela declaração que ela fez. E pela idade que eu deduzo que ela tem, menina, tu teve muita coragem em fazer isso no 12º ano. Parabéns. Pois bem, minhas amigas, aqui estamos a falar, estamos a desenvolver opiniões de gente adulta. Estamos a falar de adulto para adulto. Mas há casos em que a criança sofre. Vamos supor, as três
são mães que adotaram crianças. São mães que adotaram crianças. Como isto vai para... portanto, esta questão vai para as três, uma de cada vez, não é? Se uma criança vossa, chega em casa e diz assim: por que é que os meus amigos têm um pai e uma mãe e eu tenho duas mães? Ora bem, como é que uma mãe que adota uma criança, ou um pai, neste caso, estou-me a referir às três, como é que reagiriam e que processos é que são necessários para pôr essa criança a par da realidade? Sónia. Acima de tudo, ser verdadeiro. Não vamos estar aqui a inventar uma história de fantasia, uma fábula de uma coisa que não existe, não é? Contar a verdade. Olha, nós somos dois homens, queríamos ter um filho e adotamos-te. Tão simples quanto isso. Mas isso vai ser muito confuso para a criança, porque a criança não tem ainda estofo, não tem base para poder só ouvir isso. Olha, adotamos porque... Joseph, é uma coisa, um casal heterossexual, quando um filho tem um problema de identidade, de género ou qualquer outro, o que é que faz? Procura um psicólogo, certo? Eu estou a crer que os pais homossexuais, sejam homens ou mulheres, quando chegam a um ponto que a criança se depara com esse dilema e que isto acaba por ser um problema, que eles são os próprios a procurar ajuda. Porque nós não estamos a falar aqui de pessoas que adotam, porque sim, estamos a falar de pessoas que adotam com sentido de responsabilidade, sabendo aquilo que estão a fazer e com uma consciência muito grande de que a vida daquela criança vai ser diferente das demais. E em relação às escolas ao bullying, as crianças hoje sofrem bullying porque tudo e mais alguma coisa. Ou porque usam óculos, ou porque são ruivos, ou porque são negros, ou porque são gordos, ou porque são magrinhos. Portanto, isto é só mais um caso. Agora, que estou a crer que numa situação em que uma criança chegue aos pais ou às mães e com esta pergunta, que eles e elas saberão resolver o assunto. E também estou a crer que se eles ou elas sentirem que não são capazes de resolver este assunto sozinhas, que procurarão ajuda. Certo, mas entretanto a criança que não a entendeu ainda está sofrendo. Aí é que está o ponto também. A criança está sofrendo. Está sofrendo. É assim, quantas crianças que são adotadas por casais heterossexuais e sabem que são adotadas sofrem? Porque não sabem quem são os pais. Ou porque querem saber quem são os pais. É a mesma coisa. Não, isso é um assunto totalmente diferente. Não. É um assunto totalmente diferente. O querer saber quem são os pais verdadeiros, isso é uma coisa. Agora, uma criança que foi adotada e que vê que os seus amigos, inclusive, sabe-se que isso nas escolas acontece muito, que os seus amigos dizem: eu tenho um pai e uma mãe, porque é que tu só tens dois pais ou tens duas mães? São duas coisas totalmente diferentes, embora estejam no mesmo assunto. Isso não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma que a ajuda profissional tem que ser ativada. Isso Sim. Não há dúvida nenhuma. Mas, entretanto, é preciso ver esse espaço que existe. Temos que pensar na criança, como é que ela pensa. Mas sabe, estes casais
ao contrário daquilo que se pensa, não levam a criança para casa e depois mais ninguém tem nada a ver com o assunto ou mais ninguém aparece. Estes casais são sujeitos a um escrutínio muito grande e têm acompanhamento aqui nós chamamos assistência social, nos Estados Unidos dá-se outro nome, que agora não me recordo, mas têm visitas frequentes de pessoas que vão ver como é que a criança está, que conversam com a criança, portanto, estes casais não estão sozinhos. Pois não, mas há aquela situação em que a Sónia falou, num mês um casal ficou com a aprovação para a adoção e outros demoram 2, 3 anos. Como é então? Como é? É porque não há justiça no tratamento dos processos? Não, isso é certo que não há justiça. No entanto, não quer dizer que estes casais que esperam mais tempo e que depois acabam por adotar sejam negligenciados e não tenham acompanhamento. Isto não acontece. Estes casais têm acompanhamento. Há um grupo que está, há uma assistente, há uma psicóloga que está permanentemente em contacto com estes pais e que estas crianças têm consultas, essas crianças são seguidas e são crianças que estão bastante preparadas para aquilo para a vida que têm. E muitas vezes são crianças de muito sucesso e com a mentalidade muito mais aberta do que a mentalidade de crianças que são criadas por um pai ou por uma mãe. Sim, haverá muito disso, sim. Orientação sexual dos pais não tem nada a ver com a forma com o sucesso que a criança poderá ter ou não. Não, sem dúvida, mas só que o impacto lá fora, por pessoas menos preparadas, vai refletir-se na criança. E aí mas cá está. Eu sou heterossexual, mas eu preparei a minha filha para aceitar a diferença. Sim, portanto, há muita gente que o faz, mas há outros que não o fazem, e aí é que está. Aceita e defende a diferença. E há situações em que há pais que, pelo contrário, são preconceituosos e insistem no preconceito e criam os filhos no preconceito. Agora, cada vez mais as crianças têm outra mentalidade. As próprias escolas estão abertas a isso. Portanto, eu não acredito que nos dias de hoje uma criança que é adotada por um casal homossexual que vá sofrer horrores. Não, ela vai sofrer horrores se estiver parada num semáforo a vender balinhas, como falou a Creusa. E se não tiver comida na mesa quando chegar a casa. E se não tiver um teto. Ou então se estiver numa instituição a ser abusada por um adulto. Isto sim é sofrimento. Agora estar num lar com 2 pais ou 2 mães, onde só recebe amor, carinho e tudo o cuidado que necessita, isto não é sofrimento. Muito bem. A Mena já lá vou, porque a Creusa levantou a mão primeiro. Portanto, a Creusa pode intervir. Bom, eu concordo com o que a Sônia falou. Não é muito diferente da posição que eu vou colocar agora. Agora, um casal, quando ele quer adotar uma criança, que ele dá o primeiro passo, como se diz lá no processo da adoção, primeiro, eles serão acompanhados por algum tempo, assistência social, antes da adoção da criança, conversei também com a assistente social, existe um processo, é demorado mesmo, eles ficam praticamente 1 ano ou até mais sendo o casal e preparando um para ser aquilo, um assumir o pai e outro a mãe. Quando eles estão preparados, que a justiça vê, assistente social é quem vai dar seu parecer através de uma psicóloga, que chega o processo, quando é formado, aí a criança, digamos, hoje será adotada. Se ela for adotada pequenininha, claro que vai ter o acompanhamento dos pais quando ela chegar. Aí é que aumenta
o processo no sentido do acompanhamento psicológico e da assistência social, visitas semanais, é um processo rigorosíssimo, e após esse acompanhamento, quando a criança começar a entender, aí que começa o também acompanhamento da assistência social com a psicóloga, né, preparando para essa criança ser inserida na sociedade como filhos de um casal homossexuais, né? E eu li, conversei com a psicóloga, ela também me orientou, citou isso também. Uma criança, quando ela é adotada por um casal que já tem esse acompanhamento, e qualquer casal vai ter essa assistência, mesmo que seja da Defensoria Pública, tanto faz ser um casal de uma estrutura financeira boa, como um que não tem. Também terá o mesmo acompanhamento pela Defensoria Pública, assistência social, com tudo, os mesmos direitos. Então, toda criança, quando ela começar a ter um entendimento, para ela ser inserida na sociedade, ela vai ser trabalhada, retrabalhada psicologicamente. Não é que vai induzir a criança a aceitar. O psicológico dela, sendo trabalhado pelos profissionais, fará com que elas possam entender essa diferença aí que o Joseph colocou, porque tais crianças têm pai e mãe, hétero, digamos, homem e mulher, na cabecinha dela. Minha mãe é mulher e meu pai é homem. Ele vai ver aquele casal ali. Mas se ele for bem preparado, ele começa a assimilar. Aí agora, a pergunta como foi feita, se uma criança chegar e fizer essa pergunta, é justamente como a Sônia falou, eu fui orientada pela psicóloga a dizer isso. Eu ia citar, mas o Joseph fez a pergunta à Sônia. Ela vai ser preparada mais uma vez por um grupo de psicólogos, e às vezes mais de um, porque na psicologia existem várias linhas, e às vezes precisam de 2, 3 linhas dentro da psicologia para acompanhar essa criança que teve a dúvida, que veio o questionamento, e que quando ela começa a sofrer, é diferente do caso do filho da Cássia Eller, que quando gritavam, tua mãe é sapatão, ele gritava, e daí? Porque ele assimilou tudo, aceitou, e para ele não houve problema. Agora vai existir sim. A psicóloga me falou, eu tenho casos aqui que eu estou com um casal homossexual tratando disso, porque a criança está com problema. A mãe que assume o papel, ela não vai ter a condição, mas a verdade, sobretudo a verdade. E esclarecer o que nós sabemos, existe o casal hétero, é formado uma família assim, 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 que para eles não pode se esconder nada, e nós dois somos assim, ele é obrigado a saber que tem um pai, que tem uma mãe, mas não os conheceu, ou se foi abandonado ou deixou, e nós assumimos a sua paternidade, estamos aqui, e a última palavra que ela disse, o que vai, a igreja diz, vai ferir a dignidade da criança. Pronto. Lembrei a palavra. Alguns sacerdotes dizem que isso vai ferir a dignidade da criança. A psicologia diz que esse tratamento vai abrir, vai sarar, e a criança vai se aceitar como filhos de pais homossexuais sem gerar dano. Mas essas questões virão sempre à tona. Essas interrogações, ela me deu uma aula, virão sempre. E o psicólogo que assiste o pai não assiste a criança. Assistente social os pais não assistem a criança. Assistente social que assiste os pais não assiste as crianças. Aí daí é tão bem montado esse processo
que, inicialmente, mensalmente, tem a junção, não é, da parte que cuida dos pais e a parte que cuida da criança, mensalmente. À medida que a criança for crescendo, for entendendo, está na adolescência, que também é um período mais crítico também, foi citado, que não é nem esse, é o período da adolescência, é o mais crucial, aumenta também os cuidados, mas com essa junção que vai haver dos dois lados, a criança acaba entendendo. Só que, no caso citado, nós temos um caráter, cada pessoa tem uma índole, né? E ela citou, houve caso que a índole do adotado era totalmente perversa. Deu para entender, né? Foi trabalhar, mas nunca chegou a aceitar. E com isso houve, né? Não sei a palavra que ela usou lá, né? Mas ele saiu de casa na fase adulta. Rapaz. Exato. A ruptura, exato. Porque pode acontecer isso. E para isso, o casal já é preparado. Quando ele pega a adoção, ele já vai preparado para lá na frente isso vir a acontecer, para não causar o dano. Enfim, é basicamente tudo isso que nós temos falado. A colocação da Sônia foi muito, digamos, boa. Era tudo isso que eu queria dizer, né? Mas eu peguei esses apanhados da conversa. Muito bem. A Mena queria intervir também acerca do que a Sónia e a Creusa também, eu acho que sim. Sim, agora é para as duas. A situação é o seguinte: essas crianças têm avós de um lado e do outro. O aspecto familiar hétero vem acompanhando essas famílias. Uhum. Então, eu não coloco essa problemática tão grande, porque eles têm pessoas que são referência para eles, se o caso é referências, eles têm um avô, uma avó, um avô e uma avó de um lado e do outro. Eles única e simplesmente têm que estar cientes de que aquelas pessoas, eu, por exemplo, eu não concordo de maneira nenhuma que um homem vá ter a posição de uma mãe e o outro vai ter a posição de um pai. Aí eu estou fora de questão. Isso aí, para mim, não entra no meu entender. Porque é assim, dentro de um casal heterossexual, e eu falo por mim, e aquilo que eu passei aos meus filhos, é assim, o pai, quando eu digo uma coisa, o pai mantém a mesma coisa que eu digo. Então, não é porque ele é pai que ele vai contra a minha maneira de pensar. Então, é uma palavra que já tenha sido dita por um, tem que ser mantida pelo outro. Isso é respeito entre o casal, seja ele hétero ou seja ele homossexual. Para mim... Essa era a questão que eu ia pôr a seguir. Desculpa, mas isso... já vamos lá, só não, está muito bem. Era a questão que eu ia pôr a seguir. Como é que uma pessoa de um sexo consegue incorporar o outro sexo? Mas, bom, a Sónia quer intervir. Por acaso, a colocação da Mana está muito correta, porque este casal não vive isolado, não é? Há tudo um seio familiar por trás. E esta criança pode ir buscar referências femininas ou masculinas às tias, aos primos, às primas, aos avós, aos próprios amigos do casal. Portanto, isto não é um problema. Em relação a esta história de um ser o pai ou a terceira mãe, fazer papel de mãe, é assim, eu conheço muito casal heterossexual em que as mães são mais autoritárias do que os pais são mais moles, e há outras que os pais são mais duros e as mães são mais moles.
Agora, o que tem que haver é aquilo que a Mana disse, os casais estarem em sintonia em relação à educação e às regras a impor aos filhos. Porque se um diz sim, o outro diz não, isto nunca mais há tempero. Se é não, se é sim, é sim. Agora, num casal homossexual vai haver um sempre mais rígido e outro sempre mais mole, é normal porque acontece a mesma coisa nos casais heterossexuais. E muitas vezes, e acho que cada vez mais, e a partir do momento que a mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher também começou a dominar mais essa parte. Ou seja, uma mãe, atualmente, tem tanta mais autoridade do que alguns pais. E sendo elas sozinhas. Sim, mas, Sendo elas- mas a outra questão que a Mena falou e que eu ia pôr é como? Eu não tenho ideia, eu não faço a mínima ideia como é que uma pessoa, por exemplo, do sexo masculino pode incorporar a outra pessoa, portanto, a mãe do sexo feminino e vice-versa. Como é que isso é possível? Qual é o entendimento que nós podemos ter acerca disso? Quem quer intervir? Creu-se. Bom, todos esses que formam um casal homossexual, segundo a psicologia, eu falo baseado em estudiosos no assunto, né? Eles, quando vão adotar, eles são preparados psicologicamente. Mesmo que os dois não tenham, como que diz, fisionomia nenhuma feminina. São dois homens mesmo, ali, de gravata, de bigode, de tudo, mas nós vamos adotar. Mas, segundo a psicologia, e eu concordo com esse lado da psicologia, a criança tem que entender que é uma família e um assume o papel do pai e outro da mãe. Aí o Joseph pergunta como que ele vai incorporar. Olha, eu não sou psicóloga, né? Mas segundo psiquiatras e psicólogos, tem muitos estudos que falam isso, né? Quem sou eu para contradizer um catedrático no assunto, né? Mas a minha opinião, eu concordo. Claro que cada uma das colegas tem a sua opinião e a minha é. Eu concordo que pode sim. Foi dado um exemplo, não é que eles vão representar, não é isso. Representar seria falsidade, né? Mas é como se eles incorporassem, como você falou, um papel numa novela. Quantos fazem papel de homens, de mulheres, são homens, muito bem. Não é que eles vão representar, mas ele está sendo preparado para aquilo e ele sabe que aquela criança precisa ter. E não funciona assim. Eu questionei esse lado, eu fui diretamente. Eu conversei com a pessoa que eu faço terapia há 12 anos, conversei com o meu psiquiatra, conversei com outra psicóloga, né? Foram 2 psicólogas e um psiquiatra. Coloquei essas questões porque a minha cabeça ficou isso. Aí eu estou falando baseado nisso, entendeu? E o que eu entendi, né? Então, lá eles representam numa novela, não é que eles vão representar, mas eu vou ter o meu papel aqui, mas como pai e você como mãe, fazendo as atividades. Claro que hoje não existe para nós héteros, né? Em casa os direitos são iguais, digamos assim, de fazer tudo, fazem tudo, lava, passa, troca fralda, cocô, tudo, mas aquela criança tem que ter a referência daquela pessoa. Citei isso daí. E onde ficam os avós, paternos e maternos? Olha, na realidade, eles vão ter, sabe quantos avós? 8, né? 8. 2 da parte da mãe, como se fosse, 2 da parte do pai, ela citou, vão ter 8. Tem criança que vira a cabeça sem saber a que referência vai ter de qual família.
8 não, são 4, né? Porque é do Quatro, homem dois de ali, cada um. 4. Sim. É, que eu estava Só vai falando, dar 8 exato. quando é com mulher. Exato, exato. Então, tem criança que ela citou que vira a cabeça, porque não sabe como seguir. Se você guia esse, você guia esse. Tem casais que a criança só passa a visitar com frequência quando ela já está com a base bem formada para ter essa ciência. Esse aqui é o pai daqui que é a mãe e o avô, e assim, assim. Então, o que eu entendi é tão complexo isso que nós não temos ideia o universo da cabeça dessa criança. Como incorporar? Repito, eu fiz essa pergunta porque ficou aqui. O homem não vai se vestir de mulher, o homem ele vai se manter. Aí ainda fica mais difícil. Ainda fica mais difícil, porque eu sou mulher, aqui eu vou fazer o papel de mãe, não, a Sônia ali de mãe, vestidinha de mulher, maquiada, tudo, e eu aqui vestida de mulher. Só que o que eu entendi, que essa que fica mais como a parte masculina, ela não usa muito os adereços que uma mulher usa. Eu conversei com uma, nessa viagem que eu fiz agora para o sul do Brasil, um casal, e foi justamente essa conversa. É muito Muito, muito. Justamente essa conversa, eu finalizo a minha dizendo, eu acredito e aceito o que a psicologia diz, conversei com essa pessoa, né, que viajou comigo, do lado, ficamos amigas, dormíamos no mesmo quarto, e eu fazia as perguntas, parecia até que eu já sabia que ia ter isso, fui perguntando, eu faço o papel, entendeu? Mas, e a fulana, assim, assim, assim. Então, é complexo demais. Se a gente for puxar o fio, é muita coisa na nossa cabeça. Mas o importante, eu digo aqui, é que as crianças estão amparadas, que são adotadas, um lar, não estão na chuva, e muito amor. E Seja aí, de que maneira for. sim, e depois, o amanhã, como diz, pertence a Deus. O próprio Deus se encarrega de trabalhar o universo dessas crianças. Elas acabam entendendo, eu sou amada, não é? Eu penso assim. É o que a Creuza acabou de dizer, o amor. O amor cura, o amor salva. Eu tenho uma pessoa muito próxima que é filha do seu pai e da sua mãe, mas durante a sua infância tinha uma fantasia que era quando é que os meus pais verdadeiros me vêm buscar. Portanto, isso já diz tudo. complicado. É muito complicado. Eu quando eu fui à listinha que eu tenho dos assuntos, e este estava lá no nome da Sónia, quando eu vi este assunto, disse, bom, vamos debater isso. Só que vai ser complicada a compreensão de tudo o que se resume dentro de uma adoção do género, vai ser muito complicado a maioria das pessoas entender. E principalmente os jovens, principalmente essas crianças, porque vão passar por determinados períodos que serão muito difíceis e então quem os adota vai ter muita complicação também. Muita complicação, mas é a vida. Mena queria dizer alguma coisa. Creuza, a minha pergunta é para si. Eu agora não tenho a certeza absoluta, mas a Cássia Keller é mãe verdadeira do Chicão. Porque ele é de inseminação artificial. Sim. Ele não é adotado. Ela é mãe dele de verdade. Mas ela era, e ela dizia isso, ela era, como diz, sapatão, diz lá, porque ela vivia com uma mulher, né? Na cabeça de quem queria atingir
Muitos não sabiam que ele era de inseminação. Grande parte não sabe. Não, tudo bem, eu sei, mas o que está escrito é: muitos sabem, muitos não sabem. Na escola, muitos não sabem, alguns sabem. Os amigos, alguns sabem, outros não sabem. E os que não sabiam que eram de uma inseminação e por ela viver com alguém do mesmo sexo, a chamavam de sapatão. Aí ele não Mas dava aí temos explicação. vários. Não, Mas aí temos sim, vários. eu tô citando um caso, tá? Uhum. E ele não dava satisfação porque ele foi muito bem preparado psicológico. Ele não ia dizer, eu não sou filha, ela apenas vive. Não, ele dizia, e daí? Pronto, ele calava a boca de todos. Porque às vezes a gente dá muita ênfase às coisas e aí começa as coisas e ele calava a boca só com o daí, e daí. Ele sabia que era, né? Mas, enfim. Era filho de quem era. Não precisa Exatamente, muito. exato. Olha, Mas era isso que eu queria fazer a diferença, porque eu sabia que ele não era, ele era filho, ele Sim. é filho dela, Uhum, ela por uhum. inseminação Porque artificial, quem não e é lê, das primeiras, exato, quem não lê, das não vai primeiras. saber, ouve falar, aquele é filho de uma sapatão, que é o que mais que você vê. Pessoas que não são instruídas, outros não leem, não querem nem saber, é filho da Casé só porque é filho daquela sapatão. A reportagem é grande, falava só porque é filho, ele não podia fazer nada na escola, coitado, porque é filho da sapatão, mas ninguém procurava saber como, digamos que ele foi gerado, ninguém, só queria saber que era filho da sapatão e pronto. E depois, atualmente, nós temos no Brasil várias famílias bem recentes e com bastante notoriedade, que eu digo com franqueza, eu sigo e respeito muito. Eu vi uma colocação de um ator agora, que é o Moscov, sobre o filho dele, Pedro, onde ele pergunta, e a minha mãe, num dia das mães? E o pai disse-lhe, você teve uma mãe. Não fui eu, mas você teve uma mãe. Só não está com a sua mãe. O seu pai sou eu e o meu marido. E colocou a situação bem assim. Então, é diferente de uma adoção e uma criança gerada para eles, deles. Seja homossexual feminino, seja homossexual masculino. Agora, em relação às crianças, eu acho que não há diferença mesmo. Acho que o negócio mesmo é amor. Porque se tiver, eu não quero saber como é que ele vem. Eles não querem saber como é que ele vem. Eles querem ser bem acolhidos, bem recebidos, bem tratados. Os de fora, eu estou um pouco naquela, olha, não sabe, não vai ficar sabendo. Pronto, o problema deixou de ser. Eu coloco muito a situação, habituei-me a colocar a situação dessa forma. Da porta para dentro é uma coisa, da porta para fora é outra. Eu não tenho que dar satisfação ao outro. O único e simplesmente eu tenho que respeitar. Isso é um método que se usa muito no Brasil e aqui também já se vai usando. Não é assim há tanto tempo, mas é o método Montessori, que é o bambolê. Eu já não sei como é que se chama aqui em Portugal, aquele arquinho que as meninas usam na cintura e ficam rodando. Como é que se chama? Bambolê. Como é que... É o bambolê no Brasil. E aqui, Sônia? Já não lembro do nome daquilo. Então é assim, é um arquinho, é. Então é o arco assim, que põe e o corpo faz rodar o ar. Isso, faz rodar. Então é assim, o método Montessori é exatamente o arco. Dentro do arco estou eu e as minhas coisas. As outras pessoas têm o seu arco. Se o seu arco entrar no meu, há desrespeito. Se eu mantiver o meu respeito, o meu limite entre o ser a verdade do outro e a verdade do outro que eu não vá contestar tanto, às vezes até por delicadeza, nem tão pouco, fazer alvitrar alguma coisa que deixe a pessoa constrangida. É só isso. Portanto, respeito para os pais,
e amor para esses filhos. Acho que da maneira que vier. Sónia, quer finalizar? Sim, vou finalizar dizendo que as pessoas pensem um bocadinho naquilo que é melhor para a criança. Se é realmente estar numa instituição a sonhar com uma possível família que nunca vai aparecer, ou se é ser encaminhada para uma família onde vai ter amor, onde vai ter carinho, onde vai ter todos os cuidados que precisa, onde vai ter educação. Pensem bem nisto. O que é melhor? Se esta criança estar numa instituição, se é estar numa família, independentemente da orientação sexual dos pais. Sim. Muito bem. Creuza, finalizando. Eu finalizo deixando um recado, sim, para nós, católicos, porque eu sou católica, eu digo aquilo que acho e o que penso, mesmo que a igreja digamos assim. Eu também sou católica. Será que a hipocrisia alimenta? Será que a minha condenação alimenta? Será que a minha falsidade, que é a hipocrisia de estar por trás de um hábito, alimenta? Será que a minha hipocrisia de estar debulhando, rezando o texto de manhã, de tarde, de noite, alimenta? Não, não alimenta, porque eu sou católica. Eu vou à igreja, eu confesso, eu comungo, eu rezo o texto. Mas o que alimenta é amor, é carinho, é o abraço. E, acima de tudo, a verdade. E a verdade. O amor e o amor. Eu deixo esse recado para que nós pensemos. Nós que achamos que somos os certos porque lemos a Bíblia. Nós que vivemos confessando e comungando. Será que você confessa, e eu confesso ao sacerdote o meu pecado de ver a criança morrendo de fome ali e eu não dar o que comer e julgar porque um casal adotou e passa a alimentar aquela criança? Vou finalizar para nós que jejuamos, católicos. Não me refiro às igrejas evangélicas porque tem a mesma posição da católica, mas eu me refiro aqui aos católicos. Será que a fome da criança que está lá debaixo da ponte, que foi abandonada, colocada numa roda, num mosteiro, é a mesma fome minha e sua quando nós jejuamos? Ficamos das 6 da manhã ao meio-dia sem comer nada? Meio-dia eu vou saber que tem um prato de almoço para mim. E quando eu jejuo o dia todo, das 6 às 18 horas, mas eu sei que aqui vai ter um prato de alimento para mim. A criança abandonada, não. Ela não tem nem o café, nem o almoço, nem nada. Ela vai comer a casca da banana tirada do lixo. Mas o meu jejum, eu faço aqui e resumo. Muitos jejumam e fala para todo mundo, eu estou jejuando. Esse jejum não serve para Deus. Lá está escrito que o jejum que serve é aquele que você lava a cara, bota perfume, pó, sorridente para que ninguém saiba. E no final do dia o meu prato está ali saboroso. Vamos pensar nisso. Um grande beijo para todos, um abraço e um bom fim de semana. Obrigado, Creuza. Mena, finalizando. Bom, e voltamos à hipocrisia da igreja. Eu também sou católica, mas sou espiritualista. E está na Bíblia que muita gente pagava aos pobres para fazer o jejum e os ricos sentavam-se à mesa para comer. Então é hipocrisia da própria igreja. Em relação àquilo que nós falamos todos, eu continuo dizendo, eu acho que o maior aprendizado que eu tive na minha vida foi ser filha de um chefe de escuteiros, ter
um marido que foi chefe de escuteiros, eu ter virado escuteira também, e onde eu aprendi muito, mas muito. Muitas vezes vale mais ser escuteiro. E outra coisa, eu sou escuteiro não da parte católica, eu sou da AEP. Então é assim, eu fui criada numa igreja católica, por pais católicos, já falei aos jovens e já falei para a Sónia, que a Creuza, eu acho que nesse dia não estava, era as outras duas meninas. Eu sou mais espiritualista que outra coisa. Eu fui casada com um budista, então não é fácil. Fui casada com um budista da segunda vez e da primeira vez fui casada com um ateu. Portanto, vocês vejam bem como é que eu consegui criar duas crianças que hoje são ótimos pais e onde eu olho e me vejo. E acho que qualquer pai se vê hétero ou homossexual, tanto faz, vê que aquilo que passou para eles valeu a pena. Já tem um espelho. Muito bem. E é isso. Uma boa noite, um abraço grande para vocês e obrigada pela participação. Sónia, também vamos despedir-nos daqueles que estão lá fora, porque a despedida do assunto já foi. Já foi, acho que foi muito bem colocado aqui por todos nós. Despeço-me de todos com carinho, com amizade. Até o próximo programa. Obrigado, Sónia. Creuza? Faço das palavras da Sônia as minhas, com muito amor, carinho. Até o próximo programa, com certeza será um programa quente. Eu, nos assiste. Sinceramente, Olha, eu não sei ainda, nem estou a pensar em qualquer tema. Fala aqui para os meus amigos, dos meus grupos, e para quem estiver ouvindo também vai ouvir depois. Nos assistam no YouTube, curtam no YouTube, comentem no YouTube, entendeu? Nós agradecemos muito e precisamos da sua ajuda, tá? Aquele abraço. Obrigado, minhas amigas. Sem vocês, eu digo sempre, este programa não existiria. Um bom fim de semana para vocês. Vamos despedir-nos então do pessoal do canal. Eu lancei aí um bem-vindos ao debate, mas ninguém respondeu. Possivelmente há gente que preferiu estar calada, mas pode ser que um dia desses tenhamos aí mais gente aí a participar, a fazer perguntas, e nós teremos de estar preparados para responder a elas. Obrigado, minhas amigas, obrigado, meus amigos aí do canal. Já voltamos através da rádio para nos despedirmos daqueles que estão lá fora. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana.